aquela história inusitada. Um paciente é dado como morto. A equipe da funerária, da Secretaria de Serviços que disponibilizam os corpos às funerárias, vai lá, recolhe o corpo, vê qual é a funerária de plantão, é a fulana de tal. Pega o corpo, leva lá para a funerária. Chega lá na funerária, começa a preparar o corpo. E aí percebe-se que o corpo está com espasmos. O rapaz estaria roncando, ou seja, respirando. O SAMU é chamado, verifica-se que há batimentos cardíacos. História aconteceu aqui. Bruno Guerra esteve em Umuarama e conta pra gente. Bruno. Eu trabalho na funerária. E o hospital São Aparecida liberou pra mim um corpo aqui, sabe? A César buscou e trouxe pra mim. Só que esse corpo aqui ele tá respirando. O caso foi registrado dentro dessa funerária que fica em Umuarama. Era aqui que o corpo de um senhor de 57 anos estava sendo preparado para o velório, quando funcionários perceberam que o homem estava respirando e ligaram para a emergência. O SAMU foi até o local. Esse vídeo mostra que o homem, que era dado como morto, parecia ter batimentos cardíacos nos equipamentos utilizados pelos socorristas. Logo após, ele foi retirado em uma maca e levado para o hospital. A gente faz toda essa conferência antes da família reconhecer o corpo. E no momento dessa conferência, a gente começou a ouvir, alguns espasmos do corpo, né? E a gente percebeu que era uma respiração. E nessa respiração, assim, a gente percebeu uma respiração ofegante. E a gente percebeu um movimento do abdômen dele. Então, nesse momento, a gente, antes de qualquer coisa, a gente não tinha começado nenhum tipo de procedimento nele. A gente estava fazendo essa conferência dos sinais vitais dele, né? Então, a gente já ligou para o SAMU, do qual assumiu todo o trabalho e deu sequência daí nesse atendimento. O senhor de 57 anos seria morador de uma casa de repouso na cidade de Alto Piqueri e estava internado neste hospital aqui em Umuarama. Na madrugada de segunda para terça-feira, o quadro de saúde dele piorou, a ponto do homem ter sido dado como morto e encaminhado para a funerária. O coordenador médico do SAMU conta que, quando a equipe chegou à funerária, a vítima apresentava sinais vitais fracos, mas estava viva. São sinais que não permitem concluir pelo óbito do paciente na ocasião em que foi verificado. Para ele, o homem estava extremamente debilitado, mas para que um óbito seja atestado, diversos exames são necessários. No momento, era uma condição ali, digamos, grave, né? Um paciente que realmente tinha sinais muito fracos, quase imperceptíveis, e as medidas que foram adotadas são medidas adotadas em quaisquer situações dessa natureza, né? A forma como o paciente evolui depende muito das condições prévias e da capacidade de recuperação. Por meio de uma nota, o Hospital Nossa Senhora Aparecida informou que uma sindicância foi aberta para apurar os fatos e que os profissionais envolvidos no caso foram afastados das atividades. O hospital não informou qual foi o motivo do internamento do homem e nem a causa da morte quando ele foi encaminhado à funerária. A Polícia Civil de Umuarama investiga o caso. Olha ali, cara, ele com 53 batimentos. Nada, é muito baixo. Mas sabe por que ele pode ter, ou podia estar com esse batimento a 53? Porque ele foi dado como morto e a gente sabe como acontece em muitos hospitais. Até o corpo ser levado, vamos dar um exemplo, né? O Centro de Verificação de Óbitos em algumas cidades, um órgão ligado à prefeitura, recolhe esse corpo do hospital e distribui em funerárias. Tem município que tem só uma funerária, que coordena os trabalhos em outras funerárias, e tem municípios que existem funerárias de plantões. Cada dia é uma funerária. E esse serviço de verificação de óbito é quem distribui os corpos. Até a chegada do SVO, esse corpo é levado para uma geladeira. E esse corpo fica em uma geladeira até ser conduzido a uma funerária, ou seja, a uma temperatura negativa. E a informação que eu tive, eu vou pedir para a Fernanda me confirmar, posiciona a Fernanda Batistella para mim, por favor, é de que o corpo, ou esse rapaz, na tarde de hoje, ou no início da tarde de hoje, quando faleceu, estava com a temperatura corporal em 35 graus. Agora, eu não sei se foi no momento em que ele foi levado da funerária para o hospital, que eu acredito que foi nessa hora, ele estava com hipotermia. Então, esse rapaz, ele pode ter sido colocado vivo em uma geladeira, causado a hipotermia, e isso pode ter levado ao óbito dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E por isso a pressa para enterrá-lo.
Porque a informação que eu tenho, coloca a Fernanda aqui, o pessoal me confirmou. Fernanda, esse homem, você já conseguiu a identificação dele? Você que é da região de Umuarama, e ele já foi até enterrado na tarde de hoje. Foi sepultado no cemitério municipal de Alto Piquiri por volta das 16 horas desta terça-feira. A segunda morte foi confirmada pela manhã e o Sidney Correia, de 57 anos, já foi sepultado. Nader. Não dá. Coloca a imagem para mim, por favor, Marcão, ali. Coloca a imagem para mim, por favor. Eu não consigo entender, Fernanda, o seguinte, né? Como você mesmo falou, a segunda morte. Qual a pressa de enterrar esse corpo? Na minha visão, um corpo ou uma situação que envolve uma investigação policial, que pode necessitar de uma perícia, que pode necessitar de laudos complementares, que pode necessitar de toda uma situação que vai envolver a polícia científica, não deve haver essa pressa toda para enterrar um corpo. Ou eu estou enganado? Estou falando besteira? É que o cidadão parece ser um cidadão que não tem familiares no Brasil, não é, Fê? Parece que ele tem uma filha e que seria moradora do exterior. Me confirma isso. É isso mesmo, ele não tinha familiares aqui na região, inclusive recebia os cuidados do pessoal, de colaboradores do asilo de Alto Piquiri, o pessoal da igreja. Ele estava sempre amparado por outros moradores lá de Alto Piquiri devido a complicações de saúde que ele já apresentava. Esse homem de 57 anos que passou por toda essa situação na noite de ontem e a segunda morte, então, confirmada na manhã de hoje. E respondendo o seu questionamento, Nader, a temperatura do corpo foi no momento em que ele foi levado, foi socorrido pelo SAMU, como você mesmo disse. É isso mesmo, informação confirmada. Por favor, para nós, você que tem contato com os delegados lá, de repente com o delegado que está responsável por essa investigação, ou o delegado regional lá, que é muito parceiro nosso, como é que é o nome do delegado regional lá? Em Alto Piquiri é o doutor Isaías Cordeiro de Lima. Em Umuarama a gente conta com o doutor Gabriel, o doutor Leonardo, que já estão à frente desse caso. A Polícia Civil de Umuarama já está empenhada nessa situação. Eu tenho certeza que o delegado deve estar nos assistindo. Eu falei o delegado regional, aquele que é um pouco barbudinho, que sempre fala com a gente. Como é que é o nome dele? É porque o Marco falou aqui no meu ouvido. Como é que é o nome dele? Fernanda, acho que perdi o retorno com a Fernanda. Vamos ver se ela... O delegado regional da região de Umuarama, como é que é o nome dele, Fernanda? O delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial, doutor Gabriel Menezes. Doutor Gabriel Menezes, esse mesmo. Doutor Gabriel, muito suspeito, hein, doutor? Do nada o corpo é levado pela funerária, é acionado pela funerária, o SAMU leva, constata-se a temperatura corporal a 35 graus, ou seja, hipotermia extrema, né? Temperatura normal do corpo 37, 37,5, 35 graus, situação já que leva a perigo de vida, é levado ao hospital, 12 horas depois, vamos colocar assim, o homem vem a óbito novamente e 2 horas depois ele é enterrado. Qual a necessidade de fazer isso de forma tão rápida, sem que haja toda uma constatação do que de fato aconteceu? A Polícia Civil tem que ficar em cima desse caso para que casos como esse não se repitam. E não é porque esse cidadão, aparentemente sem um familiar por aqui, vai ter a sua vida simplesmente jogada no lixo. Como disse a Fernanda, né? O segundo óbito, a pessoa morrer 2 vezes. Quando a pessoa diz morreu 2 vezes, você fala mentira. O cara morreu 2 vezes. E a segunda vez ainda mais misterioso ainda, porque só morreu, já enterraram. Não vou nem falar muito para não falar besteira. A gente vai aguardar. Obrigado, viu, Fê, pelas informações e ao Bruno que esteve lá no local. Vem comigo.